Olá a todos, eu me chamo Caio Coelho e juntamente com o meu grupo Gabriel Henrique e Lucas Pérez vamos apresentar de forma clara e objetiva, devido ao tempo determinado para essa apresentação, o tema As principais pragas das sojas, da disciplina de Fitotecnia 1, ministrada pelo professor Eliseu. Utilizaremos como base para essa apresentação o Manual de Pragas da Soja no Brasil e seu manejo integrado, fornecido pela Embrapa. São esses os autores do manual. A primeira praga que abordaremos é a Anticassia gematalis, né, ou mais conhecida pelo seu nome comum de lagarta da soja ou lagarta verde. São insetos, né, que são uma praga da soja muito comumente vista nas lavouras. Ela é geralmente encontrada quando lagarta nessa coloração, mas pode haver outras tonalidades dependendo da cultura que ela está atacando, mas sempre com uma linha transversal em todo o seu dorso branca, independente da sua coloração. Já os adultos dessa espécie são mariposas com cerca de 5 centímetros de envergadura, geralmente nessa coloração parda, principalmente nas lavouras de soja, né? Mas também pode ser encontradas na coloração cinza e marrom. Quando elas estão em repouso, as suas asas permanecem abertas e fica muito visível uma linha transversal que pega de uma ponta à outra, facilitando muito a sua identificação. Os adultos têm hábitos noturnos, elas abrigam-se em áreas sombreadas durante o dia, geralmente entre as folhas ou embaixo delas. As fêmeas geralmente colocam os seus ovos na parte da tarde ou durante a noite. E os locais preferidos dessas posturas de ovos são na face inferior das folhas ou nos ramos, hastes e caule. A coloração inicial desses ovos é verde clara e, de acordo com o desenvolvimento desse embrião, eles vão se tornando mais escuros. As lagartas, né, elas eclodem pouco tempo depois das posturas de ovos e o seu dano é bastante na lavoura. Foi considerado durante uns anos uma das principais pragas da soja, causando bem prejuízo quando ela foi descoberta. Elas devem ser controladas quando forem encontradas na média de 40 lagartas grandes, né, que são consideradas lagartas grandes com 1,5 cm a mais, por pano de batidas, ou quando o número de desfolha atingir 30%, até antes da floração, né? Então, deve ser feito o controle. O controle é com variedades existentes, inseticidas, manejos culturais, rotações de culturas, entre outros. Seguindo para a próxima praga, falaremos sobre a lagarta do cartucho ou lagarta militar, com o nome científico de Spotoptera fugiperda. Essa lagarta, ela ataca bastante a cultura do milho, mas também tem um amplo catálogo de culturas que ela afeta, e uma delas é a soja. Então, ela pode ocorrer tanto nos estágios iniciais de desenvolvimento da cultura, como nos estágios mais avançados. Já o seu controle é por tratamento de semente, para controlar nas fases iniciais, né, da cultura, é necessário a aplicação de inseticidas sistêmicos que controlam bem essa praga. Então, é um dos manejos mais utilizados hoje na agricultura. Quando ela fica em repouso, ela fica com as asas fechadas e dá para ver nitidamente as suas patas dianteiras, e ela forma uma pequena elevação no seu tórax. Seguindo para a próxima praga, falaremos sobre a Elasmopalpus lignocellus ou lagarta Erasmo, que são essas lagartas amarelas ou também esverdeadas com listras e anéis vermelhos durante o seu corpo, por todo o seu corpo, né? Que facilita muito a identificação. Então é perspectível ver esses anéis avermelhados, facilitando assim a identificação dessa praga. Ela é conhecida principalmente por sua importância na cultura da soja, né, por ter uma alta capacidade de destruição em curto intervalo de tempo, sendo o seu aparecimento esporádico, né, e sempre
ou quase sempre está associado a secas, veranicos, que quando acontecem favorecem o intenso desenvolvimento populacional dessa praga. Os danos causados por ela são quando as larvas, né, atuam sobre o crescimento das plantas. Então eles provocam a murcha e a morte das folhas, conhecida também por linguajar comum como coração morto, né? Então ela ataca aí e causa desfolha principalmente. O seu controle em áreas que tem constantes infecções da praga, deve fazer o tratamento de semente com inseticidas sistêmicos, tentando frear, né, brecar o aumento populacional já no início do desenvolvimento da cultura. Em anos que é identificado uma seca, é bem recomendado o uso de produtos com ação de contato, associado ao tratamento de semente. Seguindo para a lagarta falsa medideira, né, muito comumente difundido no ramo agropecuário, principalmente nas lavouras de sojas. A Crypsodex icludens são lagartas que depois que eclodem, elas já têm a coloração verde clara e elas têm as listras longitudinais durante todo o seu corpo, podendo alcançar, quando lagarta, cerca de 40 a 45 milímetros de comprimento. A cada insta dessa cultura é perspectiva uma mudança, facilitando assim também a sua identificação. Então ela tem um par de pernas caudal, né, 2 pares de pernas abdominais, as listras brancas já faladas longitudinais, pontos pretos durante todo o seu corpo. Quando está na lavoura, dependendo do tamanho que está essa lagarta, fica mais difícil você ver essa coloração, esses pontinhos pretos, né, ao olho nu. Mas quando ela já alcança um tamanho ideal, é bem perceptível isso. O jeito de andar dessa lagarta também é bem nítido, né, é uma coisa bem específica. E quando adulta, ela tem essas manchas prateadas nas asas, quando elas ficam em repouso. E ela possui 2 pares de asas marrom sem brilho, que também tem essas manchas como se fosse um olho de prata. Seguindo, abordaremos agora a mosca branca, a Bemisia sp, que são insetos com cerca de 1 milímetro de comprimento com a coloração branca. Essa coloração branca decorre da cera que recobre essas asas desses insetos. Eles geralmente vivem em colônias compostas por ovos, ninfas, adultos, na fase geralmente inferior da folha. Os ovos dessa espécie geralmente são postos em formatos, tem os formatos de pera, né, na coloração amarela. São postos variando de ou isoladamente ou em grupos. Quais que são os danos causados por essa praga? Os danos causados por essa praga, por esse inseto, né, tem ação toxicogênica, sendo que os maiores prejuízos dessa praga é a transmissão de virose. Então ele é um vetor, né, um inseto vetor que causa picada prona na cultura da soja e transmite esse vírus, os vírus para a cultura. Então sendo muito prejudicial. O que podemos falar ainda dessa praga? É difícil a gente fazer um manejo de mosca branca, identificar a tomada de decisão de controle, porque pelo seu tamanho é bastante difícil você identificar a tomada de decisão ideal para se fazer o controle dessa praga, né? Por seu tamanho, por a dificuldade de contabilizar isso numa lavoura. O seu controle já é feito no tratamento de semente com inseticidas carbonato sistêmico ou sistêmicos granulados no suco do plantio, ou ainda inseticidas pulverizados com fosfatos sistêmicos. O uso de armadilhas ajuda também a diminuir a presença dessa praga na lavoura.